Marketing e vendas. Cara, são times separados, com funções, com objetivos, vamos dizer, com indicadores diferentes, mas com objetivos iguais. Então, se o seu North Star da empresa ali, vamos dizer, no automotivo, é vender mais carro. Então, cara, o time do marketing tem que comunicar muito bem com o time do vendas para que você potencialize isso. Eu acho que o CX tem que ser uma estrutura junto ali. Então, vendas, marketing e CX, pensando juntos em como atingir esse objetivo final. Diferente dos meus amigos que quiseram continuar em Goiânia e manter ali a comunidade, eu quis sempre explorar um pouco mais do mundo, né? Então, cara, eu fui embora, me formei em engenharia mecânica, com o sonho de ser engenheiro da Fórmula 1, até eu descobrir o que o engenheiro da Fórmula 1 faz de verdade. E aí, cara, eu conheci um mundo de negócio, já novo, fiz um estágio na área de marketing de produto, numa empresa de telecom lá em Brasília, e nunca mais saí daí. Foi onde eu me apaixonei, eu comecei a trabalhar. E, bom, saindo de Brasília, vim para São Paulo, comecei a trabalhar com consultoria. Depois da consultoria, fui para o mundo automotivo, onde eu passei a maior parte da minha carreira. E aí foi onde eu peguei muito corpo aí com a área de vendas, marketing e CX. E, bom, depois de 8 anos trabalhando nesse segmento, eu quis buscar um pouco mais, quis ir um pouco além do que estava ali dentro do produto alto mesmo. E foi aonde eu conheci a área de CX mesmo, para produto digital e para setor financeiro, numa fintech que eu estava até agora. E, cara, esse é o Breno, poucas palavras. Show. Não, É perfeito. isso. Cara, e aí aproveitando esse gancho que você deu, né? Você falou que você ficou boa parte da sua carreira ali em vendas e num setor bem conservador, tradicional e numa área tradicional também de vendas. O que você acha, depois de ter passado mudado de lado aqui, o que você acha que te ajudou essa vivência aí dos 8 anos na área de CX? Sim. Cara, é legal falar isso mesmo, né? Porque quando você pega uma indústria muito tradicional, você vê muito foco em produto. E quando você vê empresas, né, principalmente de segmento de luxo automotivo, eles realmente focam extremamente no produto super tecnológico, super bacana. Mas quando você vê o modelo de negócio, é um modelo de negócio muito tradicional ainda, né? Então, assim, primeiro tem alguns aprendizados, principalmente dentro do setor de luxo, focados na experiência do cliente ali dentro. Quando você vai competir no automotivo de luxo, você está falando de produtos muito bons entre marcas muito boas. E você está falando de um ticket médio de produto muito alto. Então, realmente, o que vai vender esse produto não é só ele por si só, e sim a experiência que esse cliente tem ali na hora de fazer essa compra. Então, pera, apesar do foco ser muito forte no produto, em fazer o melhor carro, ou no segmento de luxo, você está dizendo que a camada de diferenciação já era experiência. Já tem um vínculo muito forte para o cliente ter a experiência do carro, da vivência da marca. Por quê, cara? Já é esperado isso, né? Vamos dizer que você vai comprar uma Mercedes-Benz, um Jaguar, uma Land Rover. Quando você vai na loja, quando você vai fazer a aquisição desse produto, apesar de ser um modelo bem tradicional, que a gente tá falando, né? O cara vai na loja, vai fazer o test drive do carro, vai falar com o vendedor. Não é o modelo digital, ele não vai comprar esse carro ali digitalmente. Então, assim, ele já tá esperando ser muito bem atendido, muito bem tratado. Então, quando a gente está falando de uma experiência mesmo que tradicional, você tem que garantir que esse cliente vai ter o melhor dos mundos ali na hora que ele vai querer seu produto. Então, lá atrás, nessa indústria, já se olhava para a experiência. Sim. Depois de construir todo o carro, a parte seguinte é toda essa jornada. Exatamente. Já se olhava para a jornada nessa época. Já se olhava para a jornada. Não no modelo que a gente olha hoje, extremamente estruturada. Era uma jornada muito mais focada, muito mais marqueteira, vamos chamar assim. Porque você quer criar experiências do tipo, vamos testar seu carro numa pista? Vamos testar seu carro num ambiente off-road? Pra você ver o potencial que esse produto dá. Então, às vezes, você não está fazendo uma experiência extremamente personalizada para aquele cliente. É uma experiência meio que voltada para o seu produto, né? Para otimizar o seu produto, mas que vai dar uma satisfação ali para o seu cliente. Tá, eu já participei com um amigo meu, ele tinha comprado um Audi, aí ele foi convidado para fazer um Experience Day lá para dirigir na pista. Perfeito. A8, A6, sei lá o que era. Os carros eram... Foi legal, foi legal. E, cara, e qual que é a diferença? Legal você trazer isso, porque, assim, é um super evento, né? Gasta muito dinheiro ali e tem toda uma Eu não sei, foi de graça pra mim. Isso é sacanagem. Não, mas pra própria montadora, cara, ela gasta muito com essa experiência, mas você vê que ela tá falando sobre ela. E sobre do cliente dirigir o carro dela e o prazer que ele vai ter de dirigir o carro dela. Então, vinha você, que era amigo do seu amigo, tinha a mãe de família, tinha o
pai, tinha o cara que era aficionado em pista. Então, você via várias personas, vamos chamar assim, usufruindo da mesma E experiência, sendo tratados iguais. sendo tratado de forma igual. bom. Então, assim, ok, tinha uma forte experiência ali, mas numa coisa um pouco mais voltado para a marca, tá? E, cara, assim, além de outros aprendizados, né? Automotivo, muito forte no B2B aqui no Brasil, né? A marca em si vende muito pouco direto para o cliente. Então, a ideia é que os seus parceiros de negócios sejam bons parceiros também para entregar uma boa experiência para o seu cliente. Tá, então mais do que venda é você ajudar a ponta a vender melhor. Exato. Tá. Cara, porque a montadora ali faz um trabalho muito consultivo com as concessionárias. No sentido de, cara, leva sempre uma pessoa ali para entender como é que tá o processo de vendas, para ver se eles estão seguindo os padrões que a montadora tá seguindo. Então, tem muito treinamento por trás para garantir que você tenha, primeiro, obviamente, você tem que ter bons parceiros para poder atuar assim, e você tem que dar ferramentas para que esse parceiro possa trabalhar com as condições que você precisa. Então, quando eu falo de ferramenta, cara, você tem que ter um CRM bom que vai poder trocar informações entre concessionária e E montadora. já se tinha isso naquela época. Cara, não interligado igual é hoje, Tá. mas já tinha alguma coisa muito proprietária, assim, né? Eu lembro na Mercedes, quando eu entrei, eles tinham um sistema próprio do CRM, a Land Rover também na época. Então, eu peguei essa transição no automotivo, que foi muito legal, em 2 grandes empresas, eu peguei essa transição para um Salesforce, como CRM, mas qual que é o legal disso? É você trazer toda a informação de cliente numa base única que possa ser trabalhada de forma inteligente por todas as partes. Isso não tinha, né? Quando a gente... Era mais focado na montadora. Ela usava a informação para ajudar a ponta, mas ela não dava informação, não capturava a informação da ponta para trabalhar em rede. Cara, era muito pouca troca antes. E isso também vinha da própria concessionária, tá? A concessionária, às vezes, tinha um sistema próprio dela e ela tinha até um receio de trocar essas informações com a montadora, achando que a montadora ia pegar o cliente. Outra concessionária vai, enfim. Exato. Não tinha esse pensamento como rede de usar, cara, vamos usar o poder de informação do cliente para criar uma coisa diferente. Tá bom. Isso é uma coisa, inclusive, até recente, dos últimos 5 anos para cá, que a indústria automotiva está começando a pegar. Então, cara, eu acho que isso construiu uma base para mim, como pensando hoje, na minha experiência com Customer Experience, principalmente voltada à venda, legal que eu participei de um estudo de inteligência de cliente, de inteligência de mercado dentro de vendas, começando ali vamos dar um corte aqui, mas pensando na minha história no automotivo, que me levou aqui para o CX agora, eu tive 3 fases bacanas que me estruturaram a pensar com o CX como eu penso hoje. Tá bom. Então, eu tive primeiro uma parte de back-office de vendas e inteligência. Então, cara, eu preciso muito entender o cliente e o mercado que eu estou atuando para poder fazer demanda de planejamento de produção, para ver com o marketing como é que a gente vai atacar cada um desses mercados. Então, eu aprendi isso bastante na Mercedes, voltado para o mercado da América Latina. Tá bom. Depois, eu fui para campo. Então, eu que fui atender essas concessionárias, fazer esses treinamentos, garantir que a experiência estava boa. E, cara, eu tinha muito contato com o cliente. Era muito legal. Eu pegava muito feedback de cliente ali na hora. Então, eu fazia muita troca entre a montadora e a concessionária. Eu era essa ponte. E, por fim, eu fui ser o head de vendas na Ducati. E aí, eu era responsável por toda a parte, não só de vendas, mas toda a parte de experiência de cliente ali dentro das concessionárias. Então, assim, esses 3 steps construíram para você essa visão que você tem hoje. Então, hoje eu tenho uma visão de Customer Experience um pouco mais voltada para uma jornada mais comercial e mais de entender que... peraí, vamos tentar rever isso, mas... então hoje, minha visão de CX é um pouco diferente do mercado, e principalmente quando você fala de CX aqui no Brasil, se confunde muito com CX e Customer Service e UX também, mas minha pegada está muito mais voltada para um lado mais comercial e de conversão mesmo, mas de como é que é a jornada desse cliente dentro do seu produto, dentro do seu serviço, e como é que isso vai te converter mais, como é que vai otimizar o seu funil de vendas, o seu funil de conversão, pensando na melhor jornada possível para esse cliente. Ou seja, você olha na ponta experiência, mas olha na outra venda. Exato. Tá, isso para você é o seu drive, ter vindo de venda. Legal. E aí, falando de jornada agora, você falou assim, a jornada na automobilística era um pouco mais simples, ou um pouco menos estruturada, tudo bem. Me define um pouco do que você entende como jornada e o que você vê de diferença quando você constrói uma jornada hoje, ou como é que é uma jornada hoje, do que era naquela coisa que era meio genérica, uma jornada genérica, vou chamar assim. Sim. Cara, primeiro, você colocou muito bem, assim, eu acho que
Qual é a principal diferença que eu vejo hoje das empresas que estão vindo, né, que estão mais aderentes ao mercado, mais tecnológico, mais digital, do que era de um segmento industrial mais tradicional? Cara, o foco no cliente. Ponto, assim. Uma indústria automotiva, o foco era muito maior no produto. Como é que eu tenho um produto diferencial que vai ser melhor do que o produto que o meu concorrente está levando? Então, a estratégia de product-centric, antigamente, para uma estratégia de mais customer-centric. customer-centric. Tá, beleza. Então, o que eu vi agora, principalmente na startup de SaaS que eu trabalhei e na fintech que eu estava agora, né, na Avenue, apesar das pessoas ainda... Peraí, deixa eu colocar, eu tenho que colocar isso de uma forma... Tem que tomar cuidado como é que eu falo isso, né, galera? Ninguém precisa saber que você saiu também. A gente tá num papo, então não precisa tomar cuidado, porque vai ser lançado depois, mas então... Tá bom, pode ser, beleza. Fica beleza. tranquilo. Tá. Então, assim, a principal diferença que eu vejo nas empresas que, depois que eu saí da indústria tradicional, eles tentarem mudar essa cabeça do product-centric pro customer-centric. Nem todo mundo nasceu customer-centric também, né? Não é um Uber, um Spotify que já pensou no cliente. Então, quando a gente fala de uma fintech, era uma empresa que era de uma indústria tradicional, financeira. E mais do que isso, era um mercado restrito, super, que eles não precisavam se preocupar tanto. Se eu tivesse o produto, eu podia cobrar, porque são 2, 3 ofertantes. É isso. Tá? Então, vem desse mundo bem assim, cara, eu olho pra dentro e foda-se. Exato. E o cara tem que bater na minha porta pra comprar, tá? Exato. Então, tem essa cabeça bem enraigada. Ainda tem. Tá bom? E aí, quando você vai para uma fintech, tipo a Avenue, né? Que é uma empresa que está te oferecendo uma facilidade, que até então era o Mar Azul, né? Eles que começaram esse trabalho. A cabeça deles, até de quem construiu, era primeiro, cara, vamos colocar o produto no ar. Vamos ter uma prateleira de produto maior. Cara, e eles se lançaram assim, até o momento que, cara, agora nós temos concorrentes. Então, por que que eu vou investir meu dinheiro lá fora na Avenue e não nos concorrentes? E aí foi quando teve essa mudança de pensamento pro customer centric. E aí, cara, eu acho que a visão que a gente tem hoje, que é o diferencial que a gente fala, eu preciso conhecer muito bem meu cliente. Ou seja, jornada, então a definição de jornada começa pensando no cliente, olhando para o cliente. Tá bom. Exato. Pensei no cliente, entendi, e aí deve ter uma clusterização que você tem que fazer, né, para dividir em grupos ali esses clientes. Mas o que você faz depois disso? Entendi que eu tenho, sei lá, 5 clusters de clientes que eu defini. Maravilhoso. Como é que você constrói? Cara, e aí vamos lá. Pensei no meu cliente agora, eu tenho exatamente esses clusters. Depois, o que eu penso? Cara, quais são os pontos de contato desse cliente comigo dentro do produto ou serviço que eu estou oferecendo? Porque cada tipo de produto que eu vou oferecer, ou cada tipo de investimento, ele vai determinar o caminho para dentro desse cluster. Então, por exemplo, você, Matheus, se você é um cara super conservador, eu não vou te dar o mesmo caminho de uma jornada de investimento do que, por exemplo, para mim e Breno, que sou um cara super agressivo. E nem os mesmos produtos para mim e para você. Nem os mesmos produtos. Tá então, bom. por exemplo, você é um cara conservador, provavelmente eu não vou indicar para você comprar produtos de muita volatilidade, como Bitcoin ou fundos de multimercado. Tá bom. Então, o que é o ponto? Eu preciso primeiro desenhar os pontos que você vai ter comigo e quais vão ser as relações, o que eu vou te oferecer de serviço e produto que eu tenho dentro dessa jornada no momento certo para você. Então, qual é o passo, né? Primeiro, eu desenho essa jornada por público, alvo que eu tenho, eu vejo os pontos de contato que eu vou ter e como que eu vou otimizar a minha venda de produto para você em cada ponto que você vai ter dentro da minha jornada. Então, primeiro, vamos ter um onboarding. Beleza, cara, o onboarding você vai entrar, vai fazer o nosso cadastro. Se você vai ter alguma dúvida, eu preciso ter alguma pessoa para poder te ajudar com essas dúvidas. Desculpa, a jornada não começa, então, na propaganda, ou começa em anunciar, em atrair pessoas para virem para a Avenue. Vai começar assim, puta, o dia que o cara chegou aqui na landing page, ou chegou na minha página, ou me ligou, é daqui para frente, é isso? Cara, não, acho que não, é porque depende muito como é que a empresa está estruturada nessa jornada. Tá. A parte de aquisição... Não, eu tô pensando eu, Breno, né? Tá. E o que eu vivi nesses últimos dias, nos últimos tempos, né? A parte de aquisição, muito forte com o marketing, ela te dá um direcionamento de onde veio esse cliente e a gente pode escolher como atacar isso, porque eu, como CX, eu primeiro entendi o cliente que eu tinha dentro da minha base e como é que eu conversava com esse cara para fora. E a gente também tinha um entendimento, junto com o marketing, vendas e a diretoria, qual é o cliente que eu quero prospectar. Tá bom. Então, beleza. Qual que é o ponto na aquisição? A aquisição, no momento que eu falo para fora para atrair esse cliente, eu tenho que ter a mesma linguajar dentro da jornada que ele vai ter aqui dentro da Avenue. Tá. Então, a jornada não envolve ali, mas tem uma conversa muito forte para ter... Super. Para ter alinhamento. Intimamente ligado, Matheus. Porque se você vê, se eu tô te oferecendo, se eu já te identifiquei
dentro de uma rede social ou de uma mídia que eu tô te oferecendo um produto específico. Sei lá, tô te oferecendo um fundo conservador. Tá. A hora que você faz um onboarding aqui dentro, que eu já identifico você, Matheus, eu já te clusterizo ali dentro, cara, a minha conversa tem que ser igual ao que você viu. Então, eu tenho que continuar te oferecendo produtos conservadores ou alguma coisa que vai realmente fazer sentido. Ou seja, você está dizendo assim, cara, investe lá fora porque você vai ter segurança de um outro país, mais seguro. Isso. A minha comunicação inteira, do começo ao fim, tem que ser Tem essa. que ser Cara, essa. ó, lembra? É pra ter segurança, é pra Isso. você se garantir, não é pra você ficar rica, é pra você proteger. Pensa, Tá se a bom. gente faz isso pra você ali na porta, na entrada, e depois dentro eu começo a te oferecer, cara, toma aqui, Cara, você vai dar uma Bitcoin, porrada lá vai dar fora. porra. Tá, Não. tá. Perfeito. Ele Então vai- tá bom. Então a jornada se comunica com a área de vendas e marketing, mas ela vai tratando dali pra frente com a mesma lógica. Beleza. E aí você falou em pontos de contato, né? Perfeito. Todos os pontos de contato que o cliente tiver com o produto, você vai se preocupar de como vai ser essa comunicação e como vai ser esse... Exatamente. Porque são alguns pontos. Eu tenho que entender se esses pontos de contato são fluidos e se eles estão realmente conversando com o cliente da forma que a gente precisa. Porque também não adianta só a gente fazer aquisição e colocar o cliente na nossa plataforma ou no nosso serviço e esse cliente não te rentabilizar. E ele também não usufruir do seu produto. Porque uma vez que ele fizer o cadastro, se ele nunca comprar um produto, se ele não ativar... Não serve de nada. Cara, primeiro que ele não serve de nada, e outra que ele vai dar o churn já, ou vai vir um outro concorrente te oferecer uma coisinha a mais ali, um cupom, um bônus pra ele, Tá. e ele vai pra lá. Então a ideia é, cara, como é que eu otimizo essa conversa sem ser aquele pentelho chato também, né? Sem ser aquela pessoa que vai ficar todo dia ali te mandando um push, um e-mail e o SMS com a mesma mensagem. Até que você deleta o aplicativo. Na hora. Eu acabei de fazer isso hoje, tá? Eu achei um aplicativo, nada a ver, enfim. Uhum. E aí, aí chegou uma mensagem que era da pessoa que eu queria, mas depois chegou 4, eu fui abrir, nenhuma era do que eu queria, e eu percebi que ia vir mais, eu falei, cara, já resolvi o que eu queria, deletei, Sim. porque eu não queria sentir, né? Cara, porque são duas tendências que vieram, principalmente, dessa turma do nascidos em growth, né? Que é, primeiro, a aquisição a qualquer forma, né? Eu quero aumentar a minha base, independente se é uma base superestruturada ou não, né? Eu quero Deixa eu só entregar inchar. Foda-se. Eu vou entregar, vou inchar número. Então, não necessariamente esse cliente está aderente ao seu produto ou Tá não. bom. E o outro lado é, cara, ativar de qualquer maneira. Então, o ativar de qualquer maneira é, cara, eu tenho 1 milhão de produtos, eu vou sair te atirando produto na cara, assim, pra ver se algum deles você pesca e compra. Ou seja, eu não penso, eu jogo tudo e Eu vejo jogo se... tudo e alguma coisa ali vai dar Uhum. certo, entendeu? Então, tem muita empresa ainda fazendo isso. Tá. E aí eu acho que mais cria aversão. desserviço, Você tá. cria uma aversão ao produto da pessoa do que realmente lealdade, uma fidelização que vai te rentabilizar depois. Só indo pro final, então, da jornada, depois que você foi oferecendo com cuidado, com perfil, e foi indo, o cara se engajou. Sim. Se engajou e começou, então tá investido lá meu dinheiro na Avenue. O que vai acontecer? A jornada continua dali pra frente? Ela segue o... Sim. Eu já sou cliente, eu coloquei o dinheiro lá, você ainda continua tomando conta desse cara. Sim. Então, assim, são 3 pontos. E eu acho legal a gente Tá. colocar isso de um jeito super didático, que é realmente, cara, aquisição de clientes, pensando que eu quero trazer o cliente certo aqui para dentro da Avenue, Tá. né? Então, eu vou conversar com o público certo e aí eu vou trazer esse cara aqui para dentro da minha plataforma. Uhum. Eu clusterei, depois que ele fez, eu faço um cadastro, um onboard, então, eu me apresento como marca, eu entendo quem seja você, porque dentro do meu cadastro eu tenho perguntas ali que eu vou separar o Matheus ou qualquer outra pessoa que bom. entrar, e aí eu desenho o primeiro ponto é a jornada de ativação. É o primeiro contato do produto do Matheus com o meu produto. Então, cara, eu tenho que garantir que eu vou te oferecer o melhor produto, o mais aderente, e que a sua jornada seja extremamente fluida. Tá bom. Beleza, ativei. Cara, você já entrou num outro patamar para mim que é, cara, o Matheus é aderente ao meu produto e ele tem interesse. Então, agora, como que eu trato a recorrência desse cliente aqui dentro? Para eu não sair e para eu começar a investir mais lá dentro. Exatamente. Tá. Então, aqui, alguns pontos, que aí depois a gente pode ir um pouco mais no depois a gente detalhe, vai. mas, cara, campanhas comerciais muito aderentes para você, de investimento, ou de produtos novos, de lançamentos, ou de features novas dentro da plataforma. Obviamente, sem ser aquela pessoa que vai ficar te Jogando tudo. o tempo inteiro, então produtos muito aderentes. Um outro, garantir seus graus de satisfação, então a gente mandava pesquisa de satisfação, sempre pegando, garantir que você loga bastante ali no aplicativo e aí ali jogar um conteúdo coerente para você. E o outro ponto é, cara, algumas estratégias de fidelização, principalmente ali com Member Get Member, ou para fazer com que você seja um promotor da marca e trazer pessoas do mesmo perfil que o seu, né, que são seus amigos, sua rede ali de dentro, para dentro da plataforma também. Legal. Entendi o ponto. Deixa eu aproveitar uma pergunta. A gente, sei lá, eu vou usar a Rappi e iFood porque é meio clássico assim. Chegou uma época que você via ambas as plataformas dando cupom de desconto
dinheiro, enfim, para você comprar. E a teoria por trás disso que eu escutei era o seguinte: se eu conseguir que uma pessoa faça 3 compras no meu app, eles fazem aquele cohort, né? Fazem Sim. uma divisão e tal, e falam assim, cara, pessoas que entraram e fizeram 3 compras no produto, ele tem 90% a chance de mais de ficar no produto do que... Tá. Mas eu acho, não é um olhar meio, sei lá, meio burro, assim, porque o dia que eu começo a dar... eu entendi a lógica. Eu entendi que aquele pessoal que entrou seguiu esse comportamento. Sim. Aí eu mudo o pessoal que entrou, porque eu comecei a trazer um pessoal que está entrando por causa do ticket. Uhum. E eu espero que ele tenha o mesmo comportamento que antes. Enfim... Cara, é engraçado isso, porque primeiro que para criar essa cuponização já é uma estrutura super complicada Tá. por trás. Então, às vezes o que você gasta para isso, você tem que otimizar ao máximo. Então, esse é um ponto. Então, eles tentam, uma vez criado, eles tentam jogar isso de várias formas dentro da empresa. E aí tem 2 lados ali. Um primeiro que é um estudo de churn que eles fazem, do nosso lado ali do cupom, que ele é um dos elementos que te faz ficar dentro da marca, né? Tá bom. Porque ele tá te dando um benefício que pode te criar ali, além dos... Porque assim, o que eles falam, né? Se você é uma pessoa que só ativou uma vez e nunca mais trabalhou com o seu produto, cara, a chance de você sair Gigante. de criar um outro. Então, esse é um dos elementos que pode te pulverizar ali dentro e, não, cara, além de eu estar consumindo, eu posso oferecer uma chance para algum amigo, alguma coisa. Então, ele tem esse efeito de rede. O outro ponto é, que é o que você falou que é um estudo, talvez seja um pouco burro, não, mas são gatilhos de criação do hábito. Então, uma vez que você fez, esse que é o estudo dele, né? Mas, uma vez que você fez 3 compras, Você acostumou a você aplicar? se acostumou a entender, pô, agora eu já sei como que foi. Porque assim, a terceira compra você já tá mais fluido na plataforma. Então, quer dizer que ele já entendeu onde que ele tem que clicar, como é que ele compra, onde que ele põe o cupom e tudo. Então, cara... Então, a estratégia por trás disso é quase que, cara, eu vou pagar para você usar 3 vezes, para você ter esse desconforto, mas depois eu vou... eu paguei para você aprender a usar meu produto. Entendi a lógica. Aí, pulverizar isso dentro do efeito rede, dentro deles. Cara, que não é fácil, viu? Essa parte do Member Get Member aí, se você não estudar bem, tem muito a questão do qual é o benefício para a pessoa que está dando e a pessoa que está recebendo. Porque tu tem que ser ganha-ganha para todo mundo, no fim das contas. É muito... A gente fez esses testes lá na Avenue e a gente via assim, se a gente dá só o benefício para a pessoa que está dando o cupom, cara, o engajamento é muito menor na ativação das outras pessoas, né? Ou o benefício só para a pessoa que vai receber, cara, não necessariamente a pessoa que vai dar vai realmente pulverizar. Então, você tem que fazer sempre um balanço do benefício para quem está dando e para quem está recebendo esse cupom também. Legal. E como é que era a área antes de você entrar e depois de, sei lá, 1 ano e pouco, como é que ficou a área? Tá. Cara, assim, brincando, não existia. Que você falou, né? Que era uma empresa totalmente voltada em produto. Totalmente voltada em produto. Na época, eles estavam criando até uma diretoria, que eles chamaram de diretoria de Customer Experience. O nome era CX, mas o objetivo era produto. O nome era CX, o objetivo era desenvolver o produto voltado para cliente. Porque hoje produto... Mesmo pensando na experiência do cliente, você estava pensando no produto. No produto. Porque era dividido nisso, né? Produtos de investimento, produto banking. Então, assim, como é que eu otimizo a experiência do cliente dentro do produto? Então, eu criei uma estrutura dividida por produto e quero adequar ela, entendi. É isso. Entendi. E aí, mas por que eles fizeram isso? Numa ideia de permear CX dentro da empresa. Tá. Então, assim, como que eu vou nas diversas áreas, nas diversas... como é que eu vou chamar isso lá? Cara, porque é produto mesmo, aí pra não ficar parecendo que é, mas... Cara, é como que ele vai dividir as estratégias da experiência do cliente, as estratégias de CX, dentro de cada unidade de negócio dentro da Avenue. Tá. E aí, quando eu fui, eu fazia uma parte um pouco mais estratégica, eu não fazia a parte de produto de tecnologia mesmo. Tá bom. Eu era a pessoa responsável por desenhar toda a jornada como experiência, CRM, então linkar o CRM ali dentro da Avenue, porque, cara, o CRM era uma plataforma que era usada para fazer cadastro de cliente, sinceramente, não como CRM mesmo, e cuidar da parte de satisfação de cliente. Tá bom. Então, foi ali que eu comecei. Começou com esses pontos aí. Comecei com esses 3 pontos. Cara, e aí, essa estrutura começou do zero. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é um desenho voltado para o novo objetivo da empresa. Então, cara, o objetivo da empresa agora realmente é a parte de cuidar do cliente, a jornada do cliente ali dentro. Beleza, então como é que a gente cria uma estrutura que vai dar esse suporte
para o cliente. Tá, quando você apresentou isso, esse primeiro desenho, como é que foi recebido? Com estranheza? Como é que... Cara, primeiro um choque, assim, né? Primeiro uma coisa... Tipo, esse cara não entendeu o que eu quero. Cara, nem que entendeu, mas do tipo assim, mas será que faz sentido? Porque o nome da minha área no começo nem era CX, eles chamavam de Customer Orchestration. Tá bom. Porque o Breno ia ser o orquestrador de clientes ali dentro Breno, da pega área. essa galera toda que a gente chama de cliente e adapta ela à minha estrutura de produto. É isso. Esse era o objetivo. É esse o objetivo. Então, quando a gente criou uma estrutura, cara, é engraçado isso, porque gerava uma confusão até nas pessoas. Ah, pô, mas isso não é marketing? Isso não é vendas? Isso não é tipo um CRM TI? Cara, não, a gente tá pegando tudo isso e tá deixando estrategicamente montado para proporcionar uma experiência muito mais fluida para o cliente, para a gente tentar rentabilizar melhor esse cliente. Porque qual era a visão da Evelyn antes, né? Produtizar. Cara, eu preciso colocar produto na prateleira e eu preciso trazer gente para minha base. Então, quando a gente entrou lá, cara, era menos da metade dos clientes eram ativos dentro da Evelyn. Quando você pegava um cluster de cliente, sem estudar ele, mas super aderente a investimento, cara que já conhecia, cara, esse cara pegava, entrava na plataforma, era super fluido. Voava. Agora, se pegava uma pessoa que não tinha, já estava acostumada com um assessor, que não tem tanta proximidade ali com o produto digital, cara, esse cara, ele entrava, ele ficava, ok, não vou... Uma hora ali eu mexo. Travei, isso né? aqui, travei. Ele travava já de cara, Tá. na entrada. Então, como é que a gente muda isso ali pro cliente? Então, vamos lá. Primeiro, cara, na área de voz do cliente, de satisfação, a gente tinha A gente já entra nesse detalhe agora ou não? Como é que a gente tá... O que você tá pensando? Não, pode... Vamos pensar nos pilares primeiro, né? Depois a gente entra faz os pilares primeiro, depois a gente entra Tá. nesse pedaço. Cara, então, na época, quando eu fiz isso, eu desenhei 3 pilares grandes ali. Então, primeiro, pensando em voz de cliente. Então, cara, dos clientes que eu já tenho na base, qual é o feedback que eu tô tendo desses clientes? Qual a dor? Qual a dificuldade dele de investir? Ele não sabe onde investir? Ele não sabe como investir? Vamos pegar esses dados e vamos dividir ele intimamente com o time de desenvolvimento de produto. Pra falar, cara, em vez de você lançar um produto novo, vamos melhorar a experiência nesse pedaço desse pra gente poder rentabilizar mais? Para esse grupo, esse produto vai melhorar. Exato. Tá. E aí, a partir daí, criar primeiro indicadores certos e coletar essa informação do jeito certo e saber como dividir isso com o time de produto. A gente pode contar depois, mas, cara, isso não foi fácil, demorou muito tempo para conseguir. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sou um cara leigo, tô assistindo aqui o podcast, tesão, você fala super apaixonado pelo negócio, quero virar um cara de CX também. O que você me daria de dica, esquecendo as empresas que já passou agora, assim, dica meio aberta. O que eu deveria ter de skill, então, como pessoa mesmo, e quais são o básico ali de um passo a passo do que você falaria para mim? Olha, quando você entrar numa empresa para fazer o CX, faz A, B e C. Sim. Cara, como é uma competência até jovem, assim, né? Tem muito estudo, tem muita coisa rolando por trás disso. Mas o que eu digo primeiro, como soft skills das pessoas para a área de CX, cara, você tem que ser uma pessoa muito relacional, porque a área de CX não faz nada sozinha. A área de CX, ela precisa de outras estruturas para poder funcionar. Você amarra todo mundo, então você depende de todo mundo. Você depende de todo mundo, cara. A área de CX não cria o produto, a área de CX não desenvolve tecnologia, a área de CX não faz sozinha nada. Tá bom. Ela dá o caminho, ela direciona muito bem. Por quê? Ela tem um conhecimento grande do como que o seu cliente está se relacionando com você. Então, você vai entender se ele está reclamando ou não. Você tem que ter o legal é você saber estudar esses indicadores de satisfação do cliente. Você ser uma pessoa organizada para ter esse tipo de informação e saber distribuir ela com as pessoas certas. Cara, e você tem que ter uma visão de negócio, assim, você tem que entender o que é o legal que eu acho, assim. Você tem que ser uma pessoa... Tem que ser, não, eu não quero colocar isso, mas assim... Deixa eu pensar na melhor forma. Só para te ajudar, então. Isso. Tá dizendo o seguinte... Eu tenho que ser um cara que gosta de relacionamento, porque eu vou ter que fazer muita negociação. Perfeito. Eu tenho que ser um cara bom de convencimento. Ao mesmo tempo que eu tenho esses 2 skills aqui, que é pessoas, eu tenho que ter uma visão de árvore, ou uma visão do todo, e não só... Uma visão de árvore. Uma visão de floresta, né? Uma visão do todo, e não só a visão da árvore ali, do pequenininho, do meu pedaço. E além de tudo isso, eu tenho que ser organizado. É isso. Porque eu me relaciono, vejo todo e organizo tudo isso para orquestrar essa área. Esse é o ponto, cara. Tá. Eu acho que você acabou de falar, essa referência é muito boa, porque essa visão de floresta é muito do que o CX tem. Tá. Porque o CX, ele traz
ele tem muita informação de produto, então por que ele tem que ser organizado? Cara, eu pego a informação do cliente na hora que ele reclamou de você, ou a hora que ele tá com a dificuldade de fazer um processo e ele entra em contato com o customer service, ou a hora que eu vejo o pessoal de inteligência querendo aplicar um produto, fazer uma campanha comercial para ele. Então, você tem muita informação disso. Chegando. Tá. Então, o ponto é, cara, eu preciso pegar essa informação, preciso digerir essa informação e eu preciso dividir com as pessoas corretas. Então, primeira coisa, uma capacidade analítica e de pegar esses dados e organizar de uma forma muito coerente. Então, isso é legal, você saber trabalhar com uma massa de dados grande e extrair algo mesmo relevante desses dados e saber negociar com as pessoas certas para onde você vai direcionar esse tipo de coisa. Cara, essa parte não é só relacional, mas essa parte de negociação é extremamente importante. Eu entrevistei o Tayano no último episódio, e ele é um cara um head de inovação. Ele falou que entender o comportamento humano é fundamental, porque às vezes ele pegava perfis de pessoas dentro da empresa que ele entra. Tem o cara que não sabe o que é e não quer fazer, tem o cara que sabe o que é, mas não quer fazer, tem outro que quer fazer, mas não sabe como fazer, enfim, tem vários perfis ali para ele convencer. E ele falou assim, Matheus, para começar a inovar, eu não olho assim o 80-20, vejo o que mais vai impactar e vou em cima daquele cara. Não, eu vejo quem está mais disponível, quem for mais fácil. Porque daí eu uso a inveja do outro cara para ele falar assim, pô, aquele cara fez, eu também quero fazer, hein? Tem que fazer isso aí para mim, na minha área. E aí eu uso isso para convencer o cara, eu deixo ele se convencer e vir atrás de mim usando, então é bem parecido nesse quesito. Matheus, eu tenho um case muito parecido desse aí também, cara, quando a gente começou a agregar o CRM para a empresa toda, né? Depois de 1 ano e meio isso acabou funcionando bem. Mas no começo, todo mundo tinha resistência de usar o produto. Eu posso falar que é o Salesforce? Pode, tranquilo. Tá, então, no começo, todo mundo tinha uma resistência de usar o Salesforce como a plataforma de uso dele, né? Oficial. Então, cara, o time de vendas B2B usava a planilha de Excel deles lá. O time de vendas do B2C também tinha a planilha deles específica. Customer Service usavam outra plataforma. Então, cara, não era agregado. E aí a gente tava ali olhando, né? Falava, cara, quem tá com a dor maior ali agora? Quem que tem o pior Excel? E aí a gente foi olhar lá, o time do B2B, cara, tava começando a crescer muito. E o que eles tinham ali de ferramenta, cara... Não atendia mais Não atendia, tava com dificuldade. Tipo, cara, vamos pegar um cara ali que tá disposto também, que quer crescer, e vamos construir uma nuvem dentro do Salesforce para ele, voltada ali pro time do B2B. Cara, e ficou muito bacana, porque a gente construiu meio do zero ali, peguei umas pessoas certas do time, e a gente construiu essa nuvem, e, cara, começou a engajar muito. Aí a hora que o outro viu ali, pô... Quero uma dessa ali pro meu time também. Então, assim... Ué, Sabrina, porque o cara tem ou não tem? O B2B exato. é melhor que o B2C? É tipo isso, né? Pô, então vou fazer o projeto que você tá pedindo. Mas era isso, cara. A gente tinha que fazer pequenos experimentos. Porque se errar também dá fácil de resolver ali na hora, né? Então faz pequenos experimentos com mais... Você vê onde teria mais chance, né? Porque, cara, você vê, ali tem uma dor grande. Então, é o que todo mundo brinca, né? O mato alto, a hora que você vai tirando um pouco mais, dá resultado um pouco mais rápido. Tá. Então, legal, a gente identificava isso, criava esses pequenos experimentos. Então, tipo, eu começava pequeno, o cara gostava, cara, espalhou pro time do B2B, todo mundo gostou, e aí, pô, a empresa como um todo vê. Aí dá a diferença. Que aí você começa a pegar, não, eu também quero colocar isso na minha. Então, isso foi uma área, por exemplo, a área do CRM nossa ali, que, cara, foi em um ano, a gente já tinha quase todas as áreas integradas dentro do CRM, meio que nessa linha. Cara, vamos mostrar que funciona, vamos mostrar que integra, e vamos mostrar que é um benefício pro cara, né? É o seu poder de negociação. Que não deve estar reclamando, que ele deve estar pedindo para mim. Legal, exato, legal. Exato. Cara, agora vamos imaginar que eu sou um CEO, construo uma empresa, é mercado novo, então, construo um produto bacana, as pessoas começaram a vir, tem área de vendas, de marketing, tem área de produto e operações, tá? Então, tô ali, crescendo. E aí eu entendo, eu falo, puta, legal. Vou criar uma outra área, chamada CX. Trazer um cara que nem o Breno, trazer um head ali da área. Você diria que a estrutura deveria ser assim como eu descrevi, que tem as áreas e eu vou trazer mais uma nova área? Ou é meio diferente, ele permeia? Como é que você entende isso? Cara, é delicado esse assunto e eu acho que pode funcionar diferente dependendo do seu modelo de negócio. Mas se fosse você? Então, se fosse você... se fosse eu e o que eu vivi ali agora, né? Porque quando a gente começou essa diretoria, continuando um pouco até da história que a gente estava contando, mas quando a gente começou essa diretoria que ia permear CX dentro da Avenue, cara, acabou que não funcionou tão bem essa vamos dizer... Como é que eu vou chamar isso? Peraí. Essa fusão aí, essa organização. Vamos dizer que essa organização de permear o CX pela empresa,
cara, não foi suficiente para mudar a cultura do jeito que era, Tá porque, bom. como eu te falei, era uma área de produto voltada para a experiência do cliente, mas, Uhum. cara, no fim das contas, cada time de produto estava voltado no seu produto. Tá bom. Então, assim, acabou que não funcionou. Acabou que essa estrutura foi desfeita, a turma que era produto mesmo foi para TI, e eu acabei indo para baixo da diretoria de Business Development. E aí, cara, eu era uma área separada, agregando essas informações para o restante da empresa. Tá bom. Por que que funcionou bem assim lá na Avenue? E aí foi, cara, um mérito nosso como um time ali, é porque a gente se relacionava muito bem com as outras áreas da empresa e a gente fazia essa troca de informações muito forte. Então, assim, muito honesto, você tem que ter uma área de CX. Vamos lá. Para mim, na minha opinião, Breno, a área de CX tem que ser separada para ela ter uma visão estratégica do negócio voltada ao cliente e ela espalhar essa visão para quem precisa. Separada, mas assim, como uma... É matricial ou seria mais uma área, mais uma coluna ali? O que você... Como é que ela é uma área separada, mas como é que ela permeia o todo? Como é que é essa influência aí, né? Legal. Cara, primeiro, eu acho que é uma área separada, porque ela tem que ter o seu direcionamento e o seu objetivo de pensar no cliente. Porque, cara, se for só uma coisa que tá permeando, mas eu tenho o meu objetivo de vender mais meu produto, cara, eu vou focar no meu produto. Sim. Eu não vou focar no cliente. Então, cara, legal, temos uma área e o objetivo dessa área é fazer com que o cliente esteja com a jornada melhor. Isso. E aí, cara, é muito. Aí eu entro num lado que é um pouco até mais tradicional. Eu vou dar um exemplo que eu tive da vida, assim, mas. Marketing e vendas. Cara, são times separados, com funções, com objetivos, vamos dizer, com indicadores diferentes, mas com objetivos iguais. Então, o seu North Star da empresa ali, vamos dizer, no automotivo, é vender mais carro. Então, cara, o time do marketing tem que comunicar muito bem com o time do vendas para que você potencialize isso. Eu acho que o CX tem que ser uma estrutura junto ali. Então, vendas, marketing e CX, pensando juntos em como atingir esse objetivo final. Essa é a visão de revenue, né? A área de revenue que ela pega customer success, ela pega vendas, marketing... Sim, porque cada um vai pensar numa ponta do que vai ser melhor para a empresa, né? Do como atingir o seu objetivo final, mas cada um vai ser fatiado as metas ali entre eles. Tá. E o ponto é, cara, a comunicação entre essas áreas tem que ser muito próxima. Porque, vou te dar um exemplo... É quase uma esteira, e não pode ser uma esteira, um pedaço da esteira aqui, daí ela quebra, abre outra esteira. Tem que ser uma esteira única, com sei lá, as áreas vinculadas nessa única esteira. Vou te dar um exemplo que eu vivi isso, tá? Quando eu trabalhei em uma montadora, eu não vou falar qual, mas... Cara, a área de marketing fez uma puta campanha para um produto novo que tava vindo de super luxo, cara. Era um veículo, assim, top de linha. E eles fizeram uma mala direta maravilhosa, cara, com uma caixinha que vinha com o esqueleto do carro, para atacar cliente, assim, super potencial. Cara, gastaram tempo, gastaram uma grana nessa campanha. E aí chegaram, o time do marketing chegou para apresentar isso pro time de vendas, já com o negócio todo pronto, ia começar, tipo, daqui 15 dias. Aí eu falei, cara, maravilhoso. Todo mundo olhou, cara, foda, legal, mas esse carro aqui não chega nos próximos 10 meses pro Brasil. Nós temos 2 em estoque e a gente vai demorar mais 10 meses para chegar. Que adianta vender? Cara, então assim... Ou seja, isso é um exemplo de que se você cria ilhas dentro da empresa, é impossível. Então, assim, legal, o objetivo era o mesmo, só que ninguém se conversou. Então, o ponto ali é, cara, como que eu pego marketing, vendas e a jornada do cliente e eu garanto que isso está intimamente conectado com o objetivo final da empresa. Eu tô tentando ver isso de um jeito que faça mais... Até corta aqui, mas como é que a gente estrutura isso de um jeito que... Não, é isso, cara. É esteira, né? Então, só voltando aqui, então. Você está dizendo o seguinte, que basicamente eu tenho que olhar para a empresa, o marketing aqui numa ponta e o cara de CS na outra ponta. Mas entre marketing, vendas e produto e CS, isso tudo é uma esteira única. Existe uma discussão em torno de RH, que tem algumas, são poucas empresas, tá? Que falam o seguinte, cara, eu não deveria ter uma área de RH. Eu tenho que ter na minha cultura da minha empresa, toda área deve ser a própria área de RH. Eu não tenho que terceirizar gestão para um terceiro, gestão em gente, né? As pessoas que estão aqui têm que se preocupar com isso. É quase que isso, é quase que a área de CX não deveria existir. Óbvio que isso não é possível hoje, até porque você falou, né? Muita gente vem da era do produto, então é difícil. Mas pensando no futuro,
Você esquece a área de CX e você cria uma área única de marketing, vendas, produto e customer success. E aí essa área inteira, ela vira uma coisa unitária, se É isso. conversando e se comunicando. Cara, eu acho que esse é o Tá. ponto, né, talvez. Então, são criar dentro de uma diretoria de negócio, que eu acho que é o importante, Sim, né, de, sim, ou vendas, business development, depende de como você quer chamar essa diretoria, as suas ilhas de monetização ali, de cuidado com o cliente também, mas que vão estar intimamente ligadas. Então, não dá para simplesmente criar... Então, esse é o ponto, né? Tem que estar todo mundo debaixo de uma cabeça pensante ali, que vai unir isso, todo mundo, mas que Com vai essa criar visão. essa visão de esteira única que você está falando. Cara, como é que eu vou comunicar? Qual produto eu vou ofertar? Como é que a campanha comercial eu vou fazer com o cliente? Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou tratar esse cliente pensando em satisfação, em fidelização e não fazer ele sair da nossa plataforma? Acho que é Legal. esse o ponto. Legal. Você falou um pouco de North Star Metric ali, né? Então, você acredita que tem que ter uma métrica única, um KPI único, um OKR único, sei lá como é que vocês queiram chamar? Ou tem que ter vários? Ou como é que é? Uma principal? E assim, como é que Sim. funciona essa parte de métrica? Assim, desenhamos que a empresa legal está funcionando. E aí, métrica? O que eu coloco para esse time de revenue? Tá. Cara, isso é legal porque é uma discussão muito boa de ter e eu, como eu te falei, né, eu passei por consultoria no início da minha carreira e foi uma coisa que foi uma coisa que me guiou muito nos meus trabalhos pra frente. Porque é o seguinte, nem toda empresa tá tão bem estruturada de ter uma meta única e fazer com que todo mundo atinja isso. Tá. Quanto maior a empresa, mais fácil das áreas criarem as próprias metas e nem sempre está intimamente com o que a empresa quer. Cara, então, na minha opinião, sim, tem que ter uma North Star. A gente tem que entender como empresa, todos, né? Quem somos e o que a gente está fazendo aqui. E o que a gente quer entregar, para onde que a gente vai no curto, médio, longo prazo. Então, uma meta única Uma global. na meta empresa. global para a Tá bom. empresa, Tá. até para todo mundo se sentir parte, cara. Eu, independente se eu tô do time de CX, vamos dizer... Cara, eu tô dando muito exemplo do automotivo, mas vamos dar Pode, da pode, fintech, pode. mas... Cara, se meu objetivo é trazer mais capital para dentro da empresa, eu como CX, como eu como Breno, vou fazer ações para trazer mais capital da empresa. Ou eu, Breno, como é que eu vou fazer ações de CX para vender mais carros ou qualquer outro tipo de produto. Então, resumindo assim, eu sou uma montadora, vai. Eu, esse ano, tenho que vender 1.000 carros. Essa é a meta da empresa. Ponto. Acabou. Ponto. Simples e ponto. Simples. Tá. Aí, beleza. E aí? E aí, cara, existe um negócio chamado desdobramento de metas, que é feito, e muita consultoria faz isso, mas eu acho que é o que as empresas deveriam fazer no seu máximo cara, desses 1.000 carros, o que eu preciso para vender 1.000 carros? Pô, eu preciso produzir 1.000 carros. Então, pô, meta da produção tem que estar lá, que vai produzir esses 1.000 carros, ou um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do que tem de estoque ou não, mas, cara, a produção tem que entender que ele precisa produzir 1.000 carros. Quais são as metas para produzir? Cara, tem que ter os fornecedores todos treinados e me Preparado. entregando as peças. Cara, tem que ter uma equipe lá que vai saber montar e tudo. Então, cara, pro time de produção, ele vai ter uma meta desdobrada, sabendo que tudo que ele está fazendo, ele vai ter uma North Star de atingir 1.000 clientes. Cara, equipe de marketing, cara, como é que a gente vai comunicar do nosso produto das 1.000 vendas? Com quem que a gente vai falar? Eu tenho que gerar 5.000 pessoas visitando as lojas durante o ano para que eu sei mais ou menos que é isso que vai vender os Isso. 1.000. Qual é o funil de aquisição que eu preciso ter? Eu preciso trazer gente nova marca? Eu preciso refidelizar? Eu preciso tratar... Qual que é a estratégia por trás? Porque para vender 1.000 carros, o cara pode trocar o carro antigo com um carro novo, ele pode nunca ter consumido seu produto. Então, assim, aí tudo bem. Aí você, nas diretorias específicas, você desdobra suas Cria metas. novas metas. Na verdade, você não Não cria, digo né? assim, Você métricas destrincha a específicas. meta, né? Porque essa meta vai ter que ser uma... Vai ter que Tem que estar amarrada com a adicionar, de vai ter que estar cima. amarrada com a de cima. E aí, isso é o mesmo para CX também, cara. Como é que eu vou criar um funil de vendas? Como é que eu vou criar uma jornada? Que eu converto mais pessoas do Isso. que... Porque eu otimizo, inclusive, o trabalho do marketing. Sim. Para trazer menos gente para minha Sim. plataforma para poder Sim. fazer. Eu otimizo vendas, porque eu vou garantir que a pessoa que está entrando dentro da minha jornada, ele é aderente, ele já está ciente do produto, ele conhece, ele só quer tirar alguma dúvida específica para poder fechar uma venda. E aí, bônus. Fiz a meta dos meus carros. Deveria falar, galera, todo mundo, a meta é essa. Eu vou criar metas para ajudar vocês, até mais para ajudar do que qualquer outra coisa, mas a meta é essa. Ou a gente vende 1.000 carros, o bônus de todo mundo tem que estar impactado na sua meta pessoal, ali no seu time, ou tem que ser na global? E aí é uma discussão... Cara, assim, essa não tem discussão é super certo. aberta, Não né? tem Eu certo, acho que mas tem- na sua visão. Cara, minha visão, assim, disso, eu acho que a North Star é uma
meta realmente que tem que, se você, como empresa, todos colocaram e aquilo ali é o que determina a lucratividade da empresa, porque, cara, bônus, vamos lá. Uhum. Bônus tem que ser dado e dividido a partir do momento que a empresa dá lucro. Ou que ela Então, atingiu o objetivo dela daquele ano. Eu, Breno, na minha opinião, cara, se a empresa não dá lucro, como é, assim, o fato de dividir bônus ou dividir lucros, né, o PLR, que sabe? Então, mas Não tem lucro, não então, tem né? lucro, como é que eu vou dividir isso? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um ponto de, cara, como é que eu vou motivar esse funcionário que eu tenho? Então, assim, o que funcionou por onde eu passei que eu acho que funciona? Eu acho que tem que fazer uma divisão do que é meta da empresa e metas pessoais. Porque tem muita coisa de meta pessoal dentro da empresa que são alguns soft skills que você precisa ajustar e precisa treinar essa pessoa e que pode estar atrelado a um total comp que você estava pensando no budget da sua área. Uhum. Então, cara, o budget da minha área eu tenho um extra para fazer um benefício diferente para um funcionário. Tá Então, bom. cara, se eu determino que 80% da meta é relacionado ao North Star, beleza, isso aqui eu... Mas, cara, tem uma outra parte do meu budget que tá dentro do que já foi planejado, que eu posso fazer para um cara que performou super bem, que entregou o resultado, mas, cara... Eu tenho uma carta na manga pra não deixar o cara desestimulado. Pra não desestimular. As pessoas muito boas. Mas, mais uma vez, eu acho que a maior parte desse bônus tem que estar atrelado a todo mundo atingir o North Star. Porque, cara, todo mundo tem que estar comprado na empresa. E aí, você acha legal dinheiro ou participação na empresa? Aí... Não, aberto, assim. Não precisa pensar num cenário específico, pode ser variado, Cara, mas... eu acho que depende muito do momento que você tá na sua vida, assim, porque, assim, cada pessoa é motivada por um tipo de benefício diferente, né? Tem gente que tem um senso de fazer parte e comprar o sonho, e tem gente, cara, que tá ali porque ele quer Grana no realmente bolso. ganhar grana no bolso, e, cara, eu respeito, Nada errado. Não. respeito a visão de qualquer um desses caras. Então é o seguinte, não adianta nada, vamos dizer que eu, Breno, sou um cara que eu sou motivado a grana. Se eu chegar pra ele, Breno, toma aqui 100 ações da minha empresa que você vai poder só reaver daqui 5 anos. Cara, a chance, se o Breno for um cara muito bom, independente do que ele é motivado, eu vou perder o Breno no próximo ano se alguém vir e oferecer um bônus mais agressivo pra ele. Em dinheiro. Então, acho que a questão ali é mais, cara, como que eu posso ler o meu time, ou as pessoas que estão, o que motiva cada um deles, e aí sim eu poder ter uma... Cara, se eu tivesse uma flexibilidade de como tratar esse bônus, seria top. No geral, assim, pensando agora que você falou, eu posso te dar mais dinheiro para você retirar lá na frente ou menos dinheiro na sua mão isso. agora. Cara, você quer 100 ações que vão valer, sei lá, 100 mil daqui 3, 4 anos, ou ganhar você 50 quer pau 50 pau agora? Tá. E aí, às vezes, dá até a opção pra pessoa. Você cria uma flexibilidade, você cria uma motivação para todo mundo. Legal. Vou voltar naquele meu exemplo da empresa fictícia. Sou o CEO da empresa, crescemos, temos as áreas mais estruturadas, entendi que eu preciso de um cara de CX, contrato o Breno. Que resultado esperar em quanto tempo? Sim. O que eu poderia... O que seria uma meta justa? Não estou nem falando da North Star agora, uma meta assim. O que o Breno vai conseguir... Não pode ser a meta North Star. O que o Breno vai conseguir aumentar? Aumento de receita, aumento de cliente? Como é que... Em quanto tempo? Tá. Cara, primeira coisa, se é uma empresa, não é uma empresa que está nascendo agora. Não, uma né? startup já está bem estruturada, vamos dizer assim, bem estruturada, já está bem posicionada. Tá. O primeiro ponto a entender, cara, primeiro, eu preciso fazer um mapeamento de todos os meus touchpoints e qual é a jornada do meu cliente aqui dentro. Cara, dependendo da complexidade do seu produto ou do seu serviço, cara, isso não é um trabalho simples. Porque exige entrevista com todas as áreas, exige você entender o negócio. Então, pensa quando eu cheguei na Avenue, eu não entendia nada de investimentos internacionais e eu tive que trazer pessoas ali para poder construir junto comigo essa jornada. Essas pessoas também não conheciam, mas sabiam construir jornadas. Cara, tem um ramp-up dessa pessoa fazer todas as entrevistas com as outras áreas e construir essa jornada, os touchpoints que tem. O exemplo que eu estou dando aqui da Avenue, para construir essa jornada, foram 2 meses. Entendimento só de entendimento e desenhar. Fala, deveria ser assim. Tá cara, bom. Foi um miro, Matheus. Porque isso é uma coisa que eu até anotei pra te falar, cara. O óbvio na cabeça das pessoas é diferente do todo. Porque muita gente acha que não, é óbvio que a jornada é essa. Não, é óbvio que o cara tem que fazer isso, é óbvio. Sim, mas na visão do cara de customer service, o óbvio dele tá focado em um pedaço do atendimento ao cliente. O óbvio do cara que tá fazendo onboarding tá focado nesse pedaço. A hora que a gente pegou a jornada da Avenue na época do Touchpoints, colocou na frente dos diretores, todo mundo olhava assim e falava,
puta que pariu. O cara precisa fazer tudo isso para investir uma vez? Sim. Pô, porra, quem tá investindo aqui realmente quer investir aqui. Porque, meu amigo, era muito fricção, Legal. entendeu? Então tem a construção 2 meses, depois tem o roadshow para apresentar para... O roadshow, porque até Tá, você conseguir marcar com todo mundo. tá. E aí, até a pessoa... Tipo assim, você jogar essa visão como um todo lá dentro e explicar isso pro cara e até ele absorver, também demora um Tá pouco. bom. Porque pra ele entender, cara, realmente isso aqui tá me atrapalhando. Então, assim, depois disso cara, como é que a gente vai dividir os trabalhos para melhorar essa jornada? Então, assim, tem alguns ganhos rápidos? Tem quando você elimina, quando tem algum gargalo muito grande, que é um problema técnico fácil. Então, assim, mas muito honesto, pensando em time frames, Uhum. assim, bons resultados você não tira em menos de 4 a 6 meses. 6 meses, vai. Tá. 6 meses, pelo menos, pensando, cara, eu entendi, eu cheguei, eu entendi, eu desenhei a minha jornada e eu tô começando a desenhar estratégias de ataque para cada um desses pontos. Começando a melhorar os pontinhos. Então, assim, para alguns pequenos pontos, você já consegue ver resultado rápido. Mas, cara, o que vai dar igual a gente, cara, de verdade, assim, depois que a gente clusterizou, fez a jornada, porque, cara, a gente teve que fazer toda uma régua de e-mails nova para todo mundo, falar com o time de alocação para ver qual que era como é que a gente ia indicar, qual que era o melhor produto que indicar para você, como é que a gente ia ajustar isso dentro do CRM, para a hora que eu saber que o Matheus entrou, você já está no meu CRM clusterizado, e se você entrar dentro de uma pessoa específica, você vai receber WhatsApp em vez do e-mail, ou vou te conectar dentro do assessor, cara, para chegar nesse ponto já de teste, demorou pelo menos 1 ano. Porque teve que fazer todo esse trabalho que eu te falei, de clusterização. Primeiro, desenho das jornadas, clusterização de clientes, desenhar uma jornada para cada um desses clientes, configurar meu CRM para cada um deles, garantir que o produto, a hora que ele entrar, vai receber aquela jornada, né? Só descobrindo as coisas. Você monta a jornada inteira, você vai falar, puta, não tá funcionando. Isso. Ah. E aí, depois ainda, conectar isso com o time de vendas. Que, pô, se você é um cara super top, que além de receber toda a minha indicação, eu preciso te colocar para conversar com um assessor de investimento, você tem que estar conectado no CRM para falar comigo. Então, assim, tem muita coisa para amarrar para começar a dar resultado. Então, assim, mas depois de 1 ano, cara, a gente começou a ver, campanha comercial nossa lá teve mês que pegou 40% da captação do mês, foi pelas campanhas que a gente fez com o CX. Legal. Então, é legal, mas é um trabalho Tem que apostar ali 1 ano. Você tem que apostar. Cara, em 1 ano, com uma equipe muito boa, cara, ralando bastante, com 1 ano você já consegue ganhar tração. Porque aí o time compra a ideia. Isso. Agora uma pergunta. Eu já implementei muito projeto junto com o cliente, né? Nunca fui do cliente final ali, nunca era o dono do negócio, mas eu ajudava a implementar do lado de cá, como fornecedor. E aí era uma coisa que era unânime de todo mundo. Matheus, temos um problema aqui. Eu não sou prioridade de TI. E aí, cara, a verdade é que depois da 5ª vez que eu escutei isso, eu queria muito falar com o TI e falar assim, quem é a sua prioridade? Porque eu nunca conhecia essa pessoa. Talvez que eu tivesse numa área que não era prioridade, mas eu ficava me perguntando. E a minha dúvida é, como é que você resolve esse problema, né? Porque, de novo, você entrou na empresa, teve que convencer um monte de gente, mas mesmo convencendo um monte de gente, a gente tem que falar assim, legal, Breno, faz sentido, mas eu tenho minhas prioridades aqui. Sim. E aí, que estratégia você usa, ou que você usou, para conseguir acelerar isso sem... Né? Sim. Geralmente, as áreas de TI, de empresas, principalmente de fintech, tudo, eles estão muito focados no produto core, né, cara? Em desenvolvimento do produto ali, né? Porque realmente tudo que aplicativo. vem dentro, aplicativo, no UX dele, do produto principal, do que rentabiliza mais. E até entendo isso, cara, e eu acho que faz parte da estratégia. Tem hora que, pô, você precisa crescer e precisa fazer com que o produto esteja na frente. E você tem recurso limitado, né? Você não vai ter dev e squads pra todo mundo. Vou te contar uma dor minha ali, quando eu tive... A primeira dor que eu tive com TI lá na Avenue, cara, foi o NPS, na época, ele era embedado no código. E o gatilho do NPS era para depois de 90 dias da ativação do cliente, na verdade, do cadastro do cliente, ele recebia uma pesquisa. Eu queria trazer isso para 60 dias. Fudeu. Mas fudeu muito, porque eu entrei no backlog do time, e aí eu competia com coisa de compliance, jurídico. Aí o cara falou, cara, você quer que a gente tome uma multa de não sei quantos milhões, ou você quer que eu mando um e-mail em 60 dias? Então, muito honesto, assim, primeiros pontos, tudo que a gente pudesse fazer dentro da área e tirar essas pequenas fricções do time de TI, a gente fez. Então, por exemplo, NPS. Nós contratamos um fornecedor que
que eu pudesse fazer toda a parte desses de gatilhos simples de negócio. Tudo que é gatilho de negócio tinha que estar dentro da nossa área. CRM, cara, trouxe duas pessoas de Salesforce, que eram consultores de Salesforce, para dentro da nossa área, para fazer parte do desenvolvimento do CRM, que não envolvia nada de codificação, e sim da parte de jornada. Configuração dentro de casa. Então, assim, eu acho que, em partes, cara, você tem que tirar um pouco como é que fala? A demanda, não é criticando o TI, não criticando. Cara, eu acho que, assim, primeiro tem que ter uma mudança de visão da empresa de que tudo que é tecnologia é TI. Não é, cara. Quando é a parte de negócio, quando é regra de negócio, isso tem que estar dentro da área que é responsável por aquilo. Então, pô, eu era responsável por CRM e eu queria configurar o meu CRM da melhor forma possível. Sim, eu tinha que ter as conexões com TI para mostrar, cara, estamos fazendo isso, vai quebrar, né? Vai quebrar o brinquedo? Não vai. Cara, então, taca-lhe pau. Então, você cria uma independência a partir do momento que você cria também, o pessoal confia, né? Uma confiabilidade do seu processo. E aí, sim, ir para TI quando realmente tem uma demanda que vai ser impactante para o negócio. Como que a gente fez isso? De uma forma bacana. Dentro das squads, o time do CX se tornou um BO, né, um Business Owner de dentro de uma squad, que era a squad de ativação. Tá. Então, foi criada uma squad dentro de TI pensando em ativação de clientes. E aí tinha ali o time de design, o time de dev, que estava focado nisso, em melhoria de experiência dentro da plataforma. Mas quem eram os patrocinadores ou as pessoas que direcionavam vinha da área de CX. Então, quando a gente tinha demanda queria ter necessidade de tecnologia, a gente colocava ali dentro dessa squad, e aí sim a gente tinha uma prioridade maior. Ou seja, tô pensando enquanto você falou, né? Se eu crio um produto robusto ali, óbvio, com toda a preocupação, escalável, com um monte de APIs, e eu permito que as minhas áreas de negócio pluguem produtos prontos, que sejam configuráveis, não preciso codificar, e esse cara, eventualmente, precisa de alguém mais técnico, traga para o time dele, Isso. eu vou criar aqui o core, com um monte de tomadinha, as pessoas vão plugando essas plataformas, configura lá em cima, e eu só vou validando, óbvio, trocando com eles. Garantir mas que não vai ter um erro. De maneira macro, seria esse um caminho para facilitar o crescimento depois. Cara, porque é isso, eu vi isso muito por onde eu passei, a pessoa de TI, ele vai resolver... Eu não tô criticando, tá? Pelo amor de Deus. Mas geralmente o cara tá pensando ali na sustentação e na melhoria, na otimização de processos de TI. Não necessariamente ele tá pensando no negócio como um todo. E, cara, normal, porque a função dele ali é fazer com que a performance seja muito melhor. Cara, dentro do CX, eu que precisava pensar realmente a satisfação do cliente, jornada, em que momento que ele tem que receber o e-mail. Cara, o cara de TI que tá configurando aquilo lá, ele não tem que saber o momento certo. Ou qual é a configuração que ele vai mandar. Eu vou testar 3 dias, depois 5, depois 7. Vou ficar enchendo o saco do cara pra ficar mudando? Por que eu vou toda hora ter que entrar numa demanda? E aí a gente fazia esses cohorts pra poder testar. E, cara, quando eu tinha o poder dentro de casa pra poder fazer isso, era muito mais simples. Então, assim, o que você falou é muito bom. Cara, a gente cria um core que tem que é API ou plug, ou do jeito que seja, né? Não necessariamente API, mas se eu puder dar a liberdade para a área de negócios configurar aquilo que ela pode mexer, né? Vamos dizer, eu posso mexer na jornada de cliente, eu posso mexer no CRM, eu posso mexer no como é que ele manda e-mail, ou com quem eu falo, com que tipo de propaganda eu mando, mais sério, mais... Isso. Eu escrevo lá o cardzinho que vai. Agora, se o card vai subir via o sistema... Eu respeito toda a infra que o cara criou, mas... A infra é do cara. Tá. Agora, do pop-up que vai sair lá, a imagem, o texto, para quem, tem que vir da área de negócio. E aí, cara, se eu coloco o como dentro de TI, cara, eu tô colocando tanta demanda, eu tô dando a pessoa começa a ter tanta coisa que ela não vai conseguir entregar, realmente. Show. Então, uma pergunta final aqui, que você me falou tudo isso, eu fiquei pensando, né? E a última pergunta aqui. Como é que é a comunicação com o cliente? Porque no final das contas você está ali olhando, entendeu o cliente, conheceu, você fala com o cliente, você conversa, mas tá, em que momento que eu plugo tudo isso, essa jornada inteira, com o feedback do cliente? Eu vi que você falou um pouco de NPS, mas e o atendimento a quente mesmo? E o problema? Quando o cara liga, como é que é isso junto com a parte de atendimento? Cara, hoje tá mudando muito e tá sendo bem bacana isso. Porque a gente pensa muito em atendimento humanizado, que fala, né? O pessoal fala muito sobre isso. Tem 2 pontos aqui. O primeiro é o linguajar, né?
com o como eu falo, com quem eu falo, Tá que tem que bom. ser muito bem direcionado. Uhum. Isso, cara, isso tá mudando e ativa e faz diferença a gente Tá ver. bom. Porque, por exemplo, quando a gente comunicava para um público muito certo, cara, a gente saía de patamar de 50% de ativação para 80% de ativação. Era bizarro. assim, Linguagem só certa, público linguagem certo. certa, com produto certo, com público certo. Tá. Casava muito bem. Uhum. E tem um outro lado que é o do suporte. Cara, a maior parte das pessoas hoje não necessariamente quer falar com alguém. Ele quer, é uma escala, né? Ele quer chegar ali e tentar resolver o mais rápido possível com um robô ou com um autoatendimento. Ele quer resolver o mais rápido possível. Ele quer ponto. resolver do vai- jeito rápido e fácil. Tá. Porque também não adianta nada o negócio estar escondido, uma árvore gigante Tá. de atendimento. Cara, não adianta absolutamente nada, que o cara já viu aquela árvore gigante e fala assim, falar com o atendente. Falar com o Sim, atendente. lógico. Então, primeiro ponto é como eu otimizo as ferramentas que a gente tem para criar escalabilidade pro cara. E o cara conseguir ser atendido sem precisar de um contato humano. Rápido e fácil. Rápido e fácil. Hum. Mas, cara, a partir do momento que o cara quer falar com o humano, dê um humano pra esse cara. Então, assim, e dê o humano certo, direcionado pra esse cara. Então, assim, como é que eu estudo? Cara, eu tenho que ver, dentro do meu CRM, eu já vou ter esse cara clusterizado. Eu já vou saber que é o Matheus que tá... Quanto que ele tem de carteira com a gente, que tipo de investimento ele tem. Se ele tá procurando uma árvore, é para resolver um problema de experiência ou é ele tá buscando um investimento? Então, cara, tô ali buscando investimento, não tá achando. Ele tá na árvore de Eu investimento. já sei o que é. Cara, eu vou direcionar ele pro assessor. Uhum. Eu não vou direcionar ele pro atendimento para depois Pro direcionar suporte. Assessor, pro suporte. Então, eu tô na área de experiência, eu vou direcionar ele pra área de suporte. Então, assim, primeiro ponto tem que ter escalabilidade, porque eu não consigo ter um atendente para cada cliente que eu tenho. É impossível, né? Ninguém tem grana para isso, nem assessor, ainda mais assessor de investimento também, que é caro. E então, como eu otimizo isso dentro de tecnologia, como eu dou um robô super bem direcionado, ou como eu entrego essa... como que eu entrego essa experiência mais fácil ali para a pessoa. E a partir do momento que essa pessoa quer ser direcionada para um assessor ou para um atendente, cara, você fazer isso de uma forma super linear, super fácil para poder... Eu acho que a questão... não importa se o problema do cliente é simples ou complexo. Isso aí um robô consegue resolver, a gente já consegue super bem. Mas se é um problema incomum, ou se o cliente está com um tipo de atitude muito incomum, porque ele está muito perdido, esse cara, sim, tem que ser rapidamente transferido para um humano, e alguém humano que vai entender mesmo. Ah, não, peraí, cara, você está entrando no aplicativo errado, você tá com a cabeça toda... Aqui a gente não, sei lá, exagerando, mas... Entendi o ponto. Esse o ponto, cara. Porque se você não faz isso, você força sempre a pessoa dentro daquele looping. O cara foge do canal. Você queima o canal. Cara, você queima o canal, você queima mais, o cara fala, pô, não vou investir mais lá na Não, Apple, sim. Porque, cara, eu não quero mais. Desculpa, eu falei do canal, mas ele fica puto com o canal, ele fica puto com a empresa, ele fica puto com tudo. Porque, não sou ninguém, o cara não quer me atender. Porque você fala, quer falar com o atendente. Mas se você quiser falar com o atendente, não sei o quê, mas vamos dar mais uma chance pro robô, dá mais uma chance pro cara. Não, passa. Porque é mais fluido, até o tempo de atendimento depois o cara vai ser mais fácil, a satisfação do cara vai ser maior. E quanto mais você facilita, o cara baixa... Porque quando você entra no atendimento, você não sabe o que vem ali. Então, quando você facilitou muito o acesso dele para qualquer coisa, ele entra na próxima vez mais tranquilo. Exato. E ele tá até disposto a falar, cara, meu problema é esse. Sim. Se o robô responder bem, ele segue, senão ele vai ficar puto. Agora, se de cara você fica travando, aí o cara já entra assim, como é que eu vou transpassar essa porra? É isso. Ele já quer burlar o que você criou. Porque também você criou uma coisa para barrar ele. É isso. Então, esse é o problema. Então, tira você primeiro a barreira, facilita você primeiro, depois você começa a ir tentando... Esse foi um trabalho muito bacana que o pessoal do CS também lá da Evelyn estava fazendo, de como construir esse robô, né? Como construir essa primeira abordagem com o cliente sem mais fluida, sem atrito. Legal. Então, assim, aí depende sempre de um bom parceiro para poder te ajudar Claro. e para poder colocar isso de pé. Mas também é bom sempre ter pessoas do negócio ali dentro da parte do atendimento para entender o problema, né? E aí isso funcionava muito bem lá na Evelyn. Porque se você está dizendo que você, como CX, tinha uma visão que as pessoas já tinham um pouco diferente de você, imagina um fornecedor que está recebendo input desse cara que ele não vai entender o que você está entendendo aqui. Então, é super importante essa conexão tem que ser muito forte. Perfeito. Então, time de CX, time de CS e a parte do fornecedor, cara, tem que estar muito bem conectado para poder fazer isso rodar bem. Cara, muito obrigado. Valeu. Deus, foi um prazer te receber. Foi show de bola, cara. Muito Valeu. bom, muito obrigado. Obrigado. Valeu.